Por isso mesmo, uma excelente enciclopédia da ciência psíquica, como a do competente Dr. Nando Fodor, adota e continua a difundir, no caso da SPM, os mesmos inadequados conceitos. Elaborados por uma geração de estudiosos que se recusou a levar em conta, nas suas especulações, a realidade espiritual do ser humano. Para o Dr. Fodor, verbete personality de seu livro, uma nova personalidade emerge a partir da perda de memória da original. E se esta consegue retomar os comandos, a nova personalidade desaparece. Embora possa ser ressuscitada por outro ataque de amnésia ou sob hipnose. Ora, o problema não se restringe ao âmbito da memória. Ele se projeta como um caso concreto de possessão. Ou pelo menos de invasão de uma individualidade por outra. A possessão não tem de ser necessariamente tumultuada, violenta ou dramática. Pode ser também tranquila, ordenada e até benéfica, segundo as características da personalidade manifestada. Que tais fenômenos sejam suscitados por meros fragmentos de uma única personalidade é condição que exorbita toda a racionalidade. Quando todos os componentes do quadro sob observação indicam claramente entidades autônomas ou seja, indivíduos diferentes daquele através do qual a manifestação se produz. A rejeição dessa realidade leva a formulações teóricas que não se conciliam com a evidência demonstrada pelos fatos. E induzem, em muitos casos, a tomar-se o efeito pela causa. Não é a perda de memória, por exemplo, que seja a criação de uma personalidade secundária, como sugere o Dr. Fodor. A perda da memória, ou melhor, de consciência, decorre da invasão de uma personalidade estranha, autônoma. Quando esta se retira, a pessoa reassume no corpo físico a sua consciência normal de vigília. Como que para abrir voluntariamente espaço para o invasor ou expulsa temporariamente por esta,
a consciência afasta-se do corpo físico, enquanto a outra entidade o ocupa. E manipula os controles psíquicos que encontra à sua disposição na pessoa subjugada. Se o comportamento do indivíduo após a chamada perda de memória é turbulento, agressivo, desarmonizado, entende o Dr. Fodor que se trata de caso degenerativo. Embora não tenha ele proposto termo específico para caracterizá-los, aos que, em segundo estado, apresentam-se em condição intelectualmente ou eticamente superior à habitual. O comovente primarismo de tais suposições da parte de quem não está familiarizado com a realidade espiritual contribui para que o entendimento do que realmente se passa com a pessoa afetada fique cada vez mais confuso e insatisfatório. A verdade é que o comportamento é aquilo que dele faz a entidade que, no momento, tem a posse do corpo físico e manipula os controles que comandam a manifestação. O que há, portanto, não é perda de memória nem a rigor de consciência, mas perda do controle sobre o corpo físico. Que passa à entidade invasora, que impõe suas características de comportamento. Disse, porém, que a rigor não há perda de consciência. O que realmente isso significa? Significa que ao ser desalojado voluntária ou involuntariamente, a fim de ceder sua aparelhagem à entidade invasora, o paciente deixa de manifestar-se conscientemente através do seu corpo físico. Mas isso não quer dizer que se mantenha inconsciente como ser pensante. Apenas não pode expressar-se porque seu corpo está ocupado e sob controle de outra entidade. Nesse caso, por que razão nada se lembra quando reassume a posse do corpo físico? É porque cada entidade tem a sua memória específica, ou melhor, seus registros mnemônicos. Nesse sentido, o próprio Dr. Fodor
considera de importância fundamental para os pesquisadores da mente admitirem como uma das características básicas da personalidade sua capacidade de ter estados mentais, ou seja, possuir consciência contínua. Hislop e William James descreviam este fenômeno com a expressão inglesa stream of consciousness. Que sugere, de fato, a ideia de ininterrupto fluxo de pensamentos conscientes. Aliás, acha Fodor que a questão da sobrevivência somente poderá ser decidida depois de se conseguir provar a continuidade da consciência. Dado que essa é a condição que constitui prova da presença da personalidade. O Dr. J.B. Heine pensava da mesma maneira, mas chocava-se com um bloqueio que lhe parecia intransponível. Como pensar sem o cérebro, que se destrói com a morte do corpo? A resposta também está no âmbito da realidade espiritual, que preconiza a existência de um segundo corpo. Formado por um campo bioenergético não sujeito à desagregação celular imposta pela morte corporal. Estranho como possa parecer, no entanto, quando uma personalidade diferente se manifesta, em pessoa vitimada pela SPM, e a invasora prova sua presença expressando a continuidade de sua consciência, como quer o Dr. Fodor, então a demonstração é considerada inválida. E o fenômeno passa a ser tido como perda inexplicável de memória da personalidade invadida. Por outro lado, é preciso lembrar que a aparente perda de memória também ocorre no fenômeno da hipnose ou no sono fisiológico comum. Uma vez despertado, o paciente não se lembra do que se passou enquanto esteve mergulhado no transe ou no sono. Não se lembra, bem entendido, sob condições normais, mas se ré-hipnotizado ou previamente condicionado por sugestão pós-hipnótica, será capaz de reconstituir em suas minúcias o ocorrido.
Da mesma forma, a pessoa envolvida em casos de personalidade múltipla tem condições de preencher os claros aparentes de sua memória. Uma vez submetida à hipnose, como também o Dr. Fodor admite. Teremos oportunidade de reexaminar esse aspecto com maior profundidade neste livro. Quando cuidarmos do problema específico da memória no contexto da SPM. Condomínio espiritual, Hermínio Miranda.